passamos a palavra à nossa diretora, Elizabeth Lovatel, que irá nos contar um pouco da motivação que deu início a esse projeto. Seja bem-vinda, Beth. Boa noite, queridos educadores. É um grande prazer recebê-los aqui hoje. Minha fala não é um discurso, e sim um momento para expressarmos nossa alegria e gratidão com a aceitação e o reconhecimento de vocês neste nosso convite, valorizando o trabalho sério que a Livraria Vanguarda desenvolve há 30 anos na cidade de Pelotas e há 15 anos na cidade de Rio Grande. Vou ler o texto que preparamos, pois tinha certeza que a emoção que estou sentindo faria com que me faltassem palavras. Um agradecimento especial às diretoras e coordenadoras e a cada um de você que priorizou o seu tempo aqui hoje. A equipe criada para desenvolver essa formação continuada de professores, Gabriela Ortiz, Thaís Santos e a equipe Vanguarda Partagem, Eliane Cunha e a equipe Vanguarda Rio Grande do Centro, Alex Meireles e a equipe Vanguarda Pelotas, Pablo Rodrigues e a equipe Shopping Pelotas, ao meu esposo e grande incentivador Gelson Lovatel, além do pessoal da comunicação, compras, logística, a empresa inteira envolvida e também são parceiras das editoras Artmed e Vozes. Sabemos que através de bons livros e boas histórias podemos mudar o mundo. Eu acho que está um pouco alto, não? Então, de novo. Sabemos que através de bons livros e boas histórias podemos mudar o mundo. E que as pessoas de sucesso são as pessoas felizes. Difícil ser feliz neste país em que vivemos, com as condições que temos, com a infinidade de dificuldades que as escolas passam, com a transferência de responsabilidade dos pais aos professores e principalmente com a carga de trabalho que os professores carregam. Acreditamos que bons sentimentos são uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter. E a nossa vida é feita de momentos e de existência. Momentos é adrenalina, é alegria, prazer, balada, festas, brincadeiras, uma viagem, um estádio de futebol lotado, você gritando. Isso é um momento. Momentos são importantes e fazem parte de nossas vidas. Você precisa da festa, da alegria, da adrenalina, da brincadeira. Momento é o que estamos vivendo aqui. No outro extremo está a existência. Mas o que é a existência? Como o próprio nome diz, existência é um momento infinito, existencial, onde duas pessoas que têm algum vínculo se conectam. Isto é a existência. Quando eu olho para minha filha, olho nos olhos dela, brinco com ela, eu estou tendo existência. Quando a minha filha vai no meu quarto de manhã, mãe, está acordada? Eu sorrio, abraço, trago para minha cama, eu estou tendo existência. Quando a minha filha tira uma boa nota na escola, ou mais ou menos, ou ruim, ou muito boa, ela me traz a prova, o boletim, eu abraço, aceito, com boas notas ou com más notas, eu a amo incondicionalmente, isto é a existência. Quando o professor recebe seu aluno, que chega alegre ou chorando, cheio de novidade para contar para a prof, ela o recebe, olha nos olhos, dá um abraço, escuta, elogia, consola, isto é a existência. E então, qual a diferença entre a existência e os momentos? Os momentos trazem adrenalina, a existência traz ocitocina, que é o hormônio do amor. Os momentos, você necessariamente precisa pagar por eles. Pela balada, pela festa, pela roupa, pelo show. Você precisa pagar. Existência, nem que você quisesse, você conseguiria pagar. Você não consegue pagar pelo sorriso do seu filho ou filha, pelo olhar carinhoso do seu aluno, pela gratidão de um pai de aluno que você acolheu. Você não paga pela existência, mas pelos momentos você paga.
A existência traz felicidade e os momentos trazem alegria. São diferentes, ambos são importantes, mas são diferentes. E hoje nós vivemos no mundo do entretenimento, da diversão, onde é fácil e acessível esses momentos. Aí você fica alegre e depois você vive esses momentos, existe algo, uma ressaca, ou física, emocional, ou às vezes até moral. E depois que eu tenho bons momentos, quero momentos maiores, quero um show maior, uma viagem maior, um carro maior. E os momentos sempre pedem momentos ainda maiores. E a adrenalina pede mais adrenalina. A existência não. Quando o aluno olha nos olhos da prof e diz: "Prof, eu te amo", quando a mãe vai até a escola e diz: "Obrigado", isso é a existência. É infinito, é eterno. Isto é o máximo. Neste mundo que nós vivemos, onde muitas vezes a existência não é valorizada, onde a educação tem um papel fundamental e indiscutível, Edgar Morin nos faz pensar. O papel da educação é de nos ensinar a enfrentar a incerteza da vida. É de nos ensinar o que é conhecimento. Porque nos passam o conhecimento sem jamais dizer o que é conhecimento. Em outras palavras, o papel é de instruir o espírito a viver e a enfrentar as dificuldades da vida. Agora, voltando ao que acreditamos. Queremos, com esta formação continuada de professores, dar mais condições para que você, professor, educador, faça realmente a diferença na sua vida e na vida de seus alunos. Pois, como falamos no início, bons sentimentos são uma das maiores vantagens competitivas que você pode ter. A Livraria Vanguarda está com você nesta jornada. Vamos conhecer a proposta? Projeto, em parceria com a Livraria Vanguarda e responsável pela execução do mesmo, Gabriela Ortiz, irá apresentar agora para vocês o programa de formação Professores de Vanguarda. Seja bem-vinda, Gabi. Boa noite, pessoal. É uma alegria ver tantos rostos conhecidos, pessoas com que eu trabalho, com que eu já trabalhei há muito tempo, que eu trabalho atualmente, trabalhei ano passado. Ver tantos professores ao término quase de uma semana, à noite, fazendo o seu terceiro turno numa busca no investimento de formação. Eu, como professora, também sinto essa necessidade de buscar e de estar sempre aprendendo, de estar sempre renovando, e encontro poucas possibilidades, se a gente não se insere numa pós-graduação ou no mestrado, são poucas oportunidades de formação continuada. Então, quando eu trago junto com a Vanguarda essa proposta, eu sei que eu estou realizando algo com que um desejo meu e também um desejo de vários colegas que eu encontro aqui. Então, a proposta Professores de Vanguarda. Só um pouquinho. O que é essa proposta? Uma proposta de formação continuada, pode explicar, para professores que buscam estar sempre aprendendo mais e também uma formação complementar para estudantes de pedagogia e de licenciatura. Por que buscar a formação continuada? Trabalhamos para a sociedade, com as crianças que nunca são as mesmas, que não são as mesmas crianças e não têm a mesma infância que nós tivemos, que vão se transformando, e vão transformando a gente precisa estar buscando sempre aprender mais, sempre se renovar, saber coisas diferentes para trazer, tornar nossa sala de aula mais atrativa. O mundo é tão atrativo, eles são capazes de fazer tantas coisas ao mesmo tempo, e tem tanta coisa interessante, da gente pensar e refletir, conhecer outras visões. Então, buscar a formação continuada está ligado a isso, e está ligado também a pensar na importância da nossa existência docente. E o que envolve inserir-se num processo de formação? Seja ele qual for, continuado, envolve motivação. Porque para que aqui, numa quinta-feira, debaixo de muita chuva, a gente tem que ter motivação. Alguma coisa tem que ter aptado lá dentro, e a gente teve vontade, iniciativa de vir para cá.
envolve reencontrar e renovar saberes, porque para a gente estar na sala de aula, a gente já tem uma formação, mas a gente quer reencontrar, renovar, estimular essa formação. Envolve estudo, e é um estudo diferente do da primeira formação, porque ele não está mais no caráter daquela obrigatoriedade, é algo que a gente busca porque a gente quer, que a gente lê porque a gente tem vontade. E aí é uma outra visão, e também é aliada à prática. Porque na primeira formação, a maioria dos professores não está inserido na sala de aula. Né? Então a gente sai com uma teoria e vai dar de cara e a gente pensa, não é bem assim. Né? E aquilo que eu vou ver numa formação continuada, eu vou conseguir fazer uma relação com a prática que eu tenho todo dia. Conhecer novas perspectivas, teorias e práticas, porque o que eu faço pode ser diferente do que ela faz, né? Nem por isso uma é melhor que a outra, são diferentes, mas quando eu conheço uma nova perspectiva, uma nova teoria, uma nova postura de educação, né, eu consigo perceber que é possível ter um outro olhar que também está tão certo quanto o meu e está aberto ao novo, né? Não adianta a gente vir para a formação fechado, ela está falando bobagem, isso não vai dar certo comigo, a gente tem que estar aberto e querer, e não adianta vir, não, isso aí não funciona. Vamos ouvir, vamos perceber como é que o outro pensa. Isso faz parte da formação, dentro, fora das escolas também. E isso exige uma reflexão, uma maturidade de reflexão. O que eu posso aproveitar disso, né? Como é que eu posso levar isso para a minha realidade? Como é que isso vai contribuir para a minha ação docente? E isso resulta em transformação. Porque, às vezes, mesmo que, olha, eu assisti a formação, vou conseguir adaptar para a minha realidade, para a proposta da minha escola, poucas coisas, mas eu não sou a mesma que entra, vocês não são as mesmas que entraram aqui, não sei, a gente é transformado a todo momento. Né? Então, essa formação também visa a transformação, a formação continuada. Vou passar para cá. O que está inserido na proposta Formação Continuada Professores de Vanguarda? Bom, a gente tem dentro dessa proposta 7 encontros de formação. Depois a gente vai esmiuçar isso bem, mas esse é o resumão, é a síntese. A gente tem certificado desses encontros. A gente tem um encontro, uma reunião de orientação pedagógica, depois eu vou explicar para vocês. A gente tem hora do conto. E a gente tem os bônus, que é um circuito de oficinas, a gente tem livros e a gente tem espaço para evento. Agora eu vou, tópico por tópico, explicando para vocês o que envolve isso. Encontros de formação. Então vão ser 7 encontros, não se preocupem que vocês vão receber tudo isso depois no final, para vocês terem. Agora prestem atenção, se tiverem dúvidas, fiquem à vontade de perguntar. 7 encontros presenciais, entre junho e novembro. Esses encontros eles vão acontecer no horário que a gente consegue sair da escola e chegar a tempo, né? Então às 19h30, às 21h30. O enfoque maior e as formações elas são pensadas para professores da educação infantil até o 5º ano, né? E estudantes de pedagogia, mas todos os professores interessados são bem-vindos. Eu sou professora de letras e sou professora de português e também sou formada em pedagogia, e uma coisa completou muito a outra e fez muita diferença quando eu estava atuando nos anos finais. Então todos os professores são bem-vindos. E os temas, né? Então agora eu vou com as datas e vou mostrando para vocês quem vai falar, o que vai ser falado. Dia 13 de junho, nós temos o nosso primeiro encontro. Todas são terças-feiras, tá bem? Projetos pedagógicos. Né? Projetos pedagógicos. Quem vai ser a nossa primeira palestrante, vai ministrar esse encontro, vai ser a Maria da Graça Horn, né? Quem fez pedagogia na FURG, que é o conhecimento que eu tenho, estudou, leu, sabe da importância, ela é autora desses livros, né? Ela vai estar fazendo o lançamento do Brincar e Interagir nos espaços de educação infantil, também vai estar autografando nesse dia, vai estar falando conosco, e ela vai falar de projetos pedagógicos. E os projetos pedagógicos, na perspectiva que ela apresenta, né, eles se encaixam em qualquer nível dos anos iniciais, eu digo isso por experiência própria, né, e dos anos finais também, porque eu levei isso também para a minha prática nos anos finais e nos anos iniciais. Depois, dia 27 de junho, e é o único mês que tem 2 encontros, depois é um encontro mensal só, a gente tem literatura infantil e hora do conto comigo. Né? Eu sou professora da rede privada há 15 anos, sou professora da rede municipal também há 2 anos, já trabalhei na recreação, já trabalhei no Xerox, na biblioteca,
Já trabalhei com o primeiro ano, com o segundo ano, com o terceiro ano. Já tive 7 turminhas de nível 2, que é a minha paixão e é o que eu gosto. Atualmente eu sou coordenadora da educação infantil e professora da educação infantil do nível 1. Né? Sou contadora de histórias aqui da Livraria Vanguarda. Terminei mestrado em educação, né? Estudei a questão de avaliação. Então, só para vocês saberem um pouquinho quem eu sou. E por que falar de literatura infantil? Né? Que é arte, em primeiro lugar, e é ferramenta pedagógica. E é importante, né, ela estar na sala de aula, porque se na escola tem criança e na escola tem livro, tem que ter literatura infantil na escola. E isso é extremamente importante e é uma porta para muitas possibilidades, né, de se trabalhar. Então a gente vai discutir como, porquê, onde e o que contar. Desde a educação infantil até os anos finais, ampliação de repertório para vocês também. Dia 11 de julho, o nosso encontro vai falar de inclusão, os desafios e as possibilidades. Quem vai falar de inclusão é Eliane Lesbão. Eliane Lesbão, ela é psicopedagoga da Clínica Neuroeducando, aqui da cidade, tem psicopedagogia clínica institucional, está fazendo capacitação em autismo, especialização em neuroeducação, né? E é uma profissional excelente, comprometida e sabe muito sobre inclusão, que é algo que ainda é novo, que ainda nos desacomoda e que ainda nos desafia. Então, está sempre pensando e discutindo algo que nos instiga tanto, é muito importante. Conhecer mais. E eu sei, porque eu já ouvi várias falas da Eliane, ela consegue te tranquilizar. Uma coisa que ela diz, eu não sei o que fazer, como é que eu vou dar atenção total para esse aluno se eu tenho mais tantos na sala de aula? Mas tu dá atenção total para algum dos outros tantos? Não, né? Então isso me marcou muito e fez uma diferença na minha visão como professora. Eu não consigo dar atenção total 100% para todos, porque a gente tem 20, 30. E a gente tem essa preocupação e essa obrigação que vem junto com a inclusão. Então, algumas das coisas que eu já ouvi ela falar e que fizeram a diferença para mim. Vale bastante a pena ouvir a Eliane e a experiência que ela tem, pessoal e profissional. Dia 22 de agosto, vocês vão estar acompanhadas da Raquel Muller, que vai falar de educação socioemocional. A Raquel é autora de alguns livros, né, que trazem... pode passar, que vai aparecer. Né, alguns direcionados ao público adulto, outros com falas e com histórias de temas delicados que a gente consegue direcionar para as crianças. E ela é uma pessoa incrível, trabalha junto, né, com a Suelen aqui, que fez a nossa abertura. Com certeza vocês vão apreciar bastante, eu vou também, vou estar junto. Dia 5 de setembro, a gente vem discutir avaliação, comigo de novo. Né? A avaliação foi o tema da minha dissertação, né? É algo que me instiga, que eu gosto bastante. E pensar a avaliação não só como um momento de prova e de teste, pensar a avaliação como uma parte do trabalho docente que envolve desde o planejamento, o traçar dos objetivos e a nossa ação docente mesmo. Então, a avaliação não é só o momento de testagem, é além. E essa perspectiva que a gente vai discutir e as possibilidades de fazer uma avaliação diferente. E pensar que a avaliação não pode ser igual para todos, porque a gente não aprende todos da mesma forma. Né? Então, são propostas de reflexões e de teorias que vão ser trazidas. Dia 3 de outubro, consciência fonológica na sala de aula. Quem vai falar com vocês é a Thaís Fernandes. Ela é mestre em educação aqui pela FURG. Fonoaudióloga formada pela UFRJ, ela tem mestrado em educação, também já falei, desculpe, me esqueci, professora da Unicesumar, participa de grupos de pesquisa sobre alfabetização e letramento. Né? Então, consciência fonológica, às vezes é algo que a gente vê tão rápido, muito rápido dentro da nossa formação, e ele é tão importante, principalmente vinculado ao processo de alfabetização. Ela vai para a oralidade, para a discriminação auditiva. Então, que possibilidades nós, professores, aprofundarmos esse saber para perceber como é que se dá o processo, né, de percepção do som e de pensar na frase, na palavra e até mesmo de ter uma orientação para aquele aluno que tem mais dificuldade na comunicação. Esse é o trabalho da Thaís, né? Bastante vinculado à alfabetização e ao letramento, mas atingindo todos, porque quando a gente começa a brincar lá na educação infantil, de dizer que som é esse, a gente está trabalhando discriminação auditiva e está trabalhando consciência fonológica.
7 de novembro, nosso último encontro, que a gente também já está quase querendo férias aí, né? Múltiplas linguagens e ludicidade. Múltiplas linguagens envolvem todas as formas que as crianças têm de se comunicar e que na sala de aula, principalmente nos anos iniciais, a gente acaba privilegiando quais? Escrita e leitura. Né? Então, as múltiplas linguagens, elas envolvem as muitas formas, as 100 formas de comunicação que as crianças têm, que é a brincadeira, que é a música, que é a parte das mídias, que tá aí, as tecnologias, que é a matemática, que é o afeto. Né? Então, a gente vai trabalhar a partir de uma perspectiva lúdica, trazendo os jogos, a brincadeira e tudo que pode envolver as múltiplas linguagens serve para a gente ampliar o repertório para ver, poxa, eu não preciso só trabalhar às vezes no quadro, porque a rotina nos consome, né? Ou então na educação infantil a gente ouve a história, desenha a história e vai brincar. Eu sei que não é só isso que acontece, mas a rotina às vezes acaba fazendo com que a gente não consiga perceber outras opções. Então essa formação vem para isso. Então esses são os 7 encontros, aqui a gente tem um resumo, né? Os profissionais, tudo que eu expliquei para vocês vão receber esse material depois no final. 7 encontros, das 19h30 às 21h30, não vai passar disso, todos aqui no cartaz, né? Nessa sala que vocês estão me ouvindo agora. Certificados. Todos os professores participantes ganham um certificado geral, né, da formação, né, que envolve tudo que a gente vai fazer, e o circuito de oficinas também gera certificação. Orientação pedagógica. A gente vai ter 3 grandes temas, e dentro desses grandes temas vão haver livros indicados. Os professores que estiverem inscritos no programa de formação e que tiverem interesse, olha, me interesso pelo tema que vocês ofereceram de contos de fadas. Os professores que se interessaram pelo tema dos contos de fadas vão vir na reunião dos contos de fadas, vão ser recebidos nessa reunião, vão assistir contações dessas histórias e vão ter uma orientação de trabalhos, atividades, possibilidades de se trabalhar a partir daquelas obras e se trabalhar os contos de fadas dentro da sala de aula. Então a gente encontra vocês e a gente traz, olha, a gente vai trabalhar com o livro Na Floresta. E esse livro Na Floresta, ele é uma mistura de vários contos, né? É um menino que sai para ir na casa da vovó, e é um menino, e ele vai encontrando o João, ele vai encontrando a Maria, ele encontra o pé de feijão. Então, que possibilidades a gente tem? Atividades, sugestões de brincadeira, sugestões de como começar um projeto, né? Tudo isso vai ser trabalhado nesses encontros. Os grandes temas depois na inscrição, quando vocês já estiverem participando, efetivamente do curso, vão ser elucidados, e aí vocês ficam à vontade para escolher, olha, eu gostaria de participar desse, e a gente vai agendar as reuniões dentro das possibilidades da maioria do grupo. Circuito de oficinas. A gente tem bastante discussão nos encontros e na formação, mas a gente acha que o professor também precisa se movimentar bastante, aprender fazendo, né? Que é a forma mais prazerosa de aprender. Então, no mês de setembro, será realizado um circuito de oficinas. As oficinas, elas vão ter a duração de 1h30, vão ser nos dias 22 e 23. Vocês podem optar, olha, quero fazer todas, quero fazer uma, quero fazer duas, quero fazer o que mais me interessa. E aí é de acordo com o que vocês quiserem. As oficinas são oficina de brinquedos e brincadeiras musicais, comigo e com o Lisandro aqui. Então, a gente vem com uma roupa bem confortável para brincar bastante. Ela acontece no dia 22 de setembro, das 7h30 às 9h, né? E a gente vai ampliar o nosso repertório musical, vai brincar, vai se divertir, e vocês vão ganhar todas as músicas que a gente vai fazer, né? Quem participar da oficina, vai ter que avisar antes, a gente vai realmente dar, além da oficina, né, a possibilidade de vocês levarem isso para a sala de aula. Oficina de matemática na prática, com a Eliane e eles vão também, então ela vai trazer jogos, vai trazer brincadeiras e coisas que a gente pode trabalhar na sala de aula, né, e vocês também vão produzir junto com ela. Essa oficina acontece no dia 23, é um sábado, pela manhã, das 10h30 ao meio-dia, né, porque a gente precisa dormir até um pouquinho mais tarde, porque a gente trabalhou a semana toda. E veio para a formação na sexta. Dia 24, é dia 23, todos são dia 23, tá? Desculpem, Vivias, foi o erro de digitação. Dia 23 de setembro, é tudo no mesmo dia. A oficina de artes plásticas com a professora Juraci, professora do Belas Artes, da Escola de Belas Artes. Ela vai estar trabalhando técnicas de desenho, técnicas de pintura, possibilidade de trabalhar artes na sala de aula, né? Ela tem
bastante esse repertório com os alunos que ela trabalha no Belas Artes, então ela vai vir e vai trazer bastante material e vocês vão pintar, vão desenhar de formas diferentes. E dia 23 também, esse vai ser das 2 às 3h30, dia 23 também, a oficina de histórias, que acontece das 16 horas às 17h30, onde vocês vão ouvir bastante história, vão conhecer livros diferentes, histórias diferentes para contar e vão contar história também. É 22 e 23. Espaço cultural. Esse espaço aqui que a gente está, ele vai ser emprestado para cada um que participar do curso. Então eu quero fazer um sarau poético. Eu venho aqui na Vanguarda, agendo com a minha turma. Olha, eu quero fazer um sarau, minha turma no dia 10 de outubro tem lugar, tem horário? Quero fazer uma reunião com os pais, quero fazer um lançamento de livro, quero fazer um momento, uma formação de professores, cada um, não é por escola. Então se tem 6 pessoas dessa escola aqui, essas 6 pessoas vão ter o agendamento dessa sala totalmente gratuito, nesse ambiente diferente, pra gente fazer uma coisa bem bacana, né? Momento que tu quer fazer uma hora do conto diferente com a minha turma, quer entregar um livro de presente para eles, vem para cá, né? Uso esse espaço aqui em cima, ele pode ser configurado com as cadeiras como a gente, né? Ou no auditório, ou tirar as cadeiras e colocar em torno. Vocês podem usar esse espaço aqui para aqueles que estiverem inscritos, né, no curso. Hora do conto. Como é que a hora do conto entra nisso? Cada escola, aí sim é por escola, que tiver 5 ou mais professores inscritos no curso, e a gente vai dar essa informação no momento da inscrição, elas podem trazer as turmas da escola para assistir uma hora do conto aqui, na livraria, uma hora do conto especial, que a gente faz com oficina, com atividade. A gente tem algumas histórias já pré-agendadas, pré-determinadas, mas a gente também pode conversar com, olha, a gente está fazendo um projeto bem grande lá de meio ambiente, a gente queria que escolhesse uma história que falasse disso. O que vocês têm? E a gente conversa e a gente agenda nos horários que vocês podem. Então, o que a gente tem mesmo? Vamos relembrar. 7 formações, certificado tanto das formações quanto das oficinas, o circuito de oficinas, que oferece 4 oficinas, uma na sexta-noite em setembro e as outras 3, né? 3 são no sábado, durante o dia, uma manhã e 2 de tarde. Palestra, eu tive que destacar, né? Porque todos os profissionais são profissionais responsáveis e comprometidos, mas essa é conceituadíssima, né? E eu tenho certeza que todo mundo já ouviu falar, com a Maria da Graça Rora. Orientação para o trabalho com literatura, né? Então a gente vai ter essa orientação, quem quiser, tudo isso é optativo, né? Vocês vão participar do que vocês acharem interessante para vocês. Cedência do espaço da livraria e hora do conto para as turmas, né? Sendo escolas que têm 5 ou mais, né? Turmas, professores inscritos. Investimento, que é o que a gente está se perguntando, né? Esses dias eu participei de um curso que foi só manhã e tarde, e eu paguei tanto, meu Deus, tantas coisas, quanto é que não deve ser? Vai caber no meu bolso? A gente tentou e pensou, e eu como professora pensei junto também, né, em algo que pudesse estar de acordo, né, com que a gente pudesse com o investimento. Calma, vou mostrar, vamos fazer sério. Então, pessoal, a gente tem a possibilidade de parcelar 3 vezes de 115,67, sendo que desse valor total, R$100 volta em livro para vocês, reverte em livro. Então eu pago, mas eu pego os livros de volta, né? Eu ganho um bônus, eu escolho como é que eu vou fazer. 5 vezes, é o mesmo valor, a gente só aumenta, né, às vezes, para facilitar, de R$57,84, sendo que R$50, numa parcela praticamente, é revertida em livros para vocês. E o presentinho, as inscrições realizadas hoje ganham 10% de desconto. Então, a gente tem 7 formações, certificados, circuito de oficina, palestra com a Maria da Graça Rora, orientação para trabalho, cedência do espaço, hora do conto para as turmas, né, das escolas com 5 ou mais, né. A gente vai entregar tudo isso por escrito para vocês, por esse valor que a gente passou, né. Então, nós temos também o sorteio, né, agora para fazer. Quero que vocês pensem, né, nesse investimento. Eu fiz uma formação há umas 2 semanas, 3 semanas atrás, bastante válida, sábado, manhã e tarde, R$120 eu paguei num sábado, manhã e tarde, sobre um tema só. Né? Oi? 6? Desculpem. Então são 6 de 57.
Tem certeza? É 6? Ah, então tá. Então, então tá. Desculpe, 3 de 115 e 6 de 57. Dá o mesmo valor. É o mesmo valor, vocês podem fazer a conta aí. Tá bem? E eu vou passar, então agradeço a atenção de vocês estarem aqui tarde à noite. A gente tentou ser o mais carinhoso possível para vocês se sentirem acolhidos. Obrigada, boa noite, espero, porque nossas vagas são limitadas devido ao espaço, né? E nós temos algumas pessoas que já pediram para reservar a inscrição, porque não, essa chuva espantou muita gente, então, né? Nós tínhamos 230 confirmações, só que a chuva, as pessoas começaram a ligar e não conseguiriam vir porque não tinham como vir, né? Então hoje nós temos cerca de 80 pessoas aqui, mais ou menos. Nós temos, a princípio, Beth, 77 vagas. Nós temos 77 vagas, que é para a gente ter espaço para fazer oficina, se todo mundo resolver fazer tudo, né? Para a gente poder se mexer aqui dentro, então são 77 vagas. Quem veio tem prioridade, óbvio, né? Mas a gente já tem pessoas que falam assim, não fechar, eu quero, porque eu quero ir. E vocês também podem levar para a escola por escrito a proposta da formação para conversar, passar para a escola de vocês. Obrigada, gente.